Fala galera Power, eu sou o Vitor Lambertucci, comunicador e idealizador do Clube Power, e nesse vídeo a gente vai falar de uma palavrinha que é pra vida toda, que é pra todo dia, mas que eu acho que anda meio esquecida, uma tal de empatia. Você sabe o que é? Ser empático nada mais é do que saber se colocar no lugar do outro. E outra tarefinha difícil para nós seres humanos, né? Ainda mais nesse contexto que tá todo mundo passando agora. Tá sendo difícil para todo mundo, tá sendo um perrengue aí, né? Para alguns mais, para outros menos, mas tá sendo um momento com certeza bastante difícil, imprevisível e cheio de reflexões pra gente, né? E tá aí, uma delas pra gente pensar é sobre empatia. Nesse momento, né, que a gente não tá junto, a gente sempre fala daquilo de quando você encontra alguém, vai saudar alguém, enfim, vai dar um bom dia para alguém, perguntar se está tudo bem, de você realmente ter intencionalidade nessa perguntinha. Tá tudo bem? Mas querer saber a resposta e se realmente a pessoa está passando por um momento complicado, se ela está tranquila e se dispor a ajudar, nem que seja sendo um ombro amigo, sendo um ouvido amigo ali, momento de desabafo mesmo. Às vezes é só isso que a gente precisa e dá aquela desenergizada, né? Ou atrai coisas boas e faz a gente se desligar um pouquinho do problema. E nesse momento, né, nesse contexto que a gente está vivendo de relacionamentos cada vez mais digitais à distância, é mais difícil ainda, porque muitas vezes você não está com a pessoa, está falando por texto, está falando por áudio. Quando é por vídeo, você ainda consegue perceber um pouquinho as expressões, a fisionomia da pessoa, mas quando é por texto, por áudio, enfim, por mensagem, nem sempre a gente sabe realmente como que a pessoa está se sentindo pelo que ela está passando naquele momento. Então trabalhar essa empatia, esse olhar para o outro, essa escuta ativa, né? Ser mais atencioso, mais solidário, mais carinhoso até com quem está do outro lado da tela. O Daniel Leal, que é um amigo meu, jornalista LGBT, me falou uma frase que me colocou para pensar, assim, sabe? Aquelas frases de efeito que te fazem realmente refletir. Ele falou assim: a gente está em alto mar navegando pela mesma tempestade nesse momento, mas nem todo mundo está no mesmo barco. Realmente, algumas pessoas podem estar em embarcações mais estáveis, mais tranquilas, outras estão num barquinho à vela ali passando por uma turbulência que às vezes a gente nem imagina. Então, não subestime o que a outra pessoa do outro lado da tela possa estar passando. A gente tem contextos e contextos dentro de um cenário macro que é a pandemia. Em geral, as pessoas estão sim se sentindo pressionadas, ansiosas, inseguras. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente vê as notícias, é bombardeado por um turbilhão de informações, mas ainda não tem nada 100% certo. Claro que a gente tem esperança, a gente está tentando olhar com otimismo, né, para o desenvolvimento de vacinas, para as pessoas realmente respeitando a quarentena, para a gente poder passar por esse momento, mas ainda é muito incerto. Não temos certeza de nada, essa é a nossa maior certeza. E nesse momento, na vida pessoal, nas nossas relações, em casa, mas também no trabalho, é muito importante a gente ter atenção para isso, para se colocar no lugar do outro, para ser mais empático. E principalmente as lideranças. Tem algumas coisas que a gente precisa observar com mais atenção. A primeira delas é aquilo que eu já falei, escuta ativa. Esse tópico é tão importante. Na hora de perguntar se está tudo bem, você realmente tem que ouvir e saber identificar, mesmo quando a pessoa não te fala com palavras, se ela está se sentindo bem ou não. É um exercício, é difícil, mas você tem que estar ali para realmente ouvir e saber, tentar saber pelo que a pessoa pode estar passando do outro lado. Segundo ponto, uma mesma medida pode não ser para todas as pessoas. A gente tem que saber, principalmente agora, entender a diversidade das pessoas com que a gente se relaciona, que a gente lidera, né, que a gente compartilha aí o nosso ambiente de trabalho, a rotina de trabalho. Cada um tem seu jeito de absorver, de assimilar, de digerir tudo isso que a gente está passando. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras menos. Algumas têm mais inteligência emocional, ou enfim, estão cuidando melhor da sua saúde mental, outras pessoas não, né? Então a gente precisa compreender que tem o jeito de cada um de absorver, de assimilar, de lidar com tudo isso que está acontecendo. E é muito importante ter isso em mente, porque às vezes a gente
pensa numa solução para um problema ali que resolve para 80% das pessoas, mas 20% não está bem, não está legal com aquilo, não resolveu, não está se sentindo tranquilo ou confortável com a situação. O terceiro ponto é trabalhar com flexibilidade nas entregas. Não é hora de você colocar a louca, colocar muita pressão na equipe que já está vivendo um momento complicado. Então, estender um pouco as entregas, trabalhar com um calendário um pouco mais flexível, realmente ter foco naquilo que é prioritário para esse momento. Não dá para achar que porque as pessoas estão em casa, trabalhando em home office, que elas têm mais tempo livre, que enfim, podem ficar extrapolando a sua rotina, o que dá para concentrar mais. Justamente a gente está passando por um momento de difícil concentração e que a gente tem que equilibrar na balança vários pontos de atenção. Tem que olhar mais para casa, para a família, ainda tem que dar conta do trabalho e às vezes a pessoa está insegura, está preocupada com o que vai acontecer no futuro. Então tem muita coisa passando na nossa cabeça, a nossa atenção está muito dividida. Não é hora de pirar a galera, de pirar a equipe. Realmente de ter foco nas entregas principais, fazer bem feito e não deixar o pessoal louco aí com muitas e muitas e muitas coisas para fazer. Uma outra coisa, gente, que eu vou falar de maneira bem clara, não banque o fodão ou a fodona. Tudo bem se você está passando tranquilamente por esse momento, não está nem um pouco preocupado, nem 1% incomodado com o que a gente está vivendo, porque tem gente que está assim, mas a maioria das pessoas não está passando por um momento difícil, um momento de reflexão, um momento introspectivo e a gente tem que saber respeitar isso. Você incentivar e ser otimista é legal, isso é bom sim, precisa ter alguém para tentar quebrar um pouco essa energia negativa, A gente está passando por coisas que influenciam muito a nossa mente para a gente ser pessimista, para a gente acabar sendo realista demais. Então é bom ter sim um pouco de cor, um pouco de otimismo, de positividade, mas também não pode ser aquela positividade tóxica, que acaba não respeitando o momento das pessoas de serem introspectivas, de estarem refletindo, de estar pensando mesmo sobre aquilo tudo que está passando e de estar realmente, enfim, sofrendo, estar incomodado com a situação atual. E você aí do outro lado, o que está fazendo para tentar passar por esse momento mais tranquilo, para ser empático, para se colocar no lugar do outro, para realmente achar estratégias para a gente conseguir focar, para a gente conseguir continuar caminhando? Compartilha aqui nos comentários, diz aí se você tem outras dicas, outros insights para a gente se ajudar nesse momento que está complicado para todo mundo, mas que a gente tem que caminhar juntos e sair dele com certeza, com muitos aprendizados na bagagem e com mais energia para a gente enfrentar os próximos desafios, porque eles vão vir e quanto mais a gente estiver preparado, a gente se empoderar e a gente realmente dar as mãos, não nesse momento, por causa do vírus, mas enfim, a gente caminhar juntos vai ser mais fácil, mais possível da gente continuar caminhando e vencendo os obstáculos.